Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading, sejam bem-vindos. Hoje, um pouquinho mais tarde, pessoal, já é dia 24 de julho de 2025, quinta-feira, agora são aproximadamente meia-noite e 52. Lembrando que a análise de hoje é referente ao do dia 23, porque à noite iremos retornar, dando continuidade aos trabalhos, fazendo a análise aí do dia 24. Então, pessoal, a gente vai começar aqui pelas três principais bolsas. Teoricamente, foi um dia positivo. Todas operaram no verde, S&P alta de 0,78, Dow Jones alta de 1,14 e Nasdaq uma alta de 0,61. Vindo para o Bitcoin, pessoal, seguindo o caminho oposto, tivemos aí uma correção próxima de 1%. Neste momento, para nós aqui, preço a mercado 118.630 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise e quais são as perspectivas de movimentação do preço já pela madrugada até a nova análise mais tarde. Então, pessoal, a gente basicamente colocou alguns pontos importantes aqui para acompanhamento. Nós tínhamos uma grande possibilidade naquele momento de buscarmos a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas, que na proximidade aí dos 118.500, a gente observa que de fato, né, houve aí uma eventual retração, uma tentativa dos compradores, né, de manter o preço acima, porém, deixa eu procurar aqui, pessoal, reduzir o tempo gráfico para a gente analisar como é que foi a estrutura. A gente percebe aqui, né, pessoal, aproximadamente aqui, ó, na região dos 118.500, teve aí uma tentativa, né, posteriormente, basicamente uma estrutura descendente com topos e fundos, né, volume vendedor, pessoal, olha só, sobressaindo, enfim, tudo isso era importante analisar. Tivemos a perda da média, evidentemente, e fomos buscar níveis inferiores, né? A gente colocou alguns pontos importantes onde poderia haver aí uma eventual retração por parte dos compradores. Um ponto que a gente até acabou não dando tanta ênfase, reagiu com bastante louvor, a gente acabou dando prioridade aqui pela proximidade dos 116 mil, evidentemente considerando aqui, né, pessoal, a média de 20 períodos no diário e a questão da nossa marcação mais a acumulação de lotes que foi enxergada no livro de ofertas. Porém, aqui também tivemos aí um ponto importante, fazia alusão à abertura, fechamento, fechamento e a máxima desses 4 dias e basicamente aqui em cima dos 117.280 acabou havendo aí uma reação, né, por parte dos compradores, inclusive surpreendendo pela forma como foi, né, diante do que tivemos no dia de hoje, inclusive as altcoins devolvendo parte dos ganhos, né, que foram alcançados aí ao longo dos últimos dias, mas a gente ainda mantém um cenário positivo, né, pessoal, em virtude aí de todos os acontecimentos que vêm beneficiando todo o setor. Então, o que que a gente percebe aqui, né, pessoal? A gente tem, teoricamente, um dia importante, quinta-feira, hoje. A gente percebe uma necessidade tremenda por parte dos compradores ao que tange protagonismo, tá, pessoal? Quando a gente vai aumentando o tempo gráfico, vai ficando mais difícil o cenário por parte dos compradores. Evidentemente, a gente precisaria de um certo ímpeto, né, uma aptidão por risco, para que possamos de fato tentar romper aqui a região dos 120. Tá? A gente sabe que
o range entre os 120 mil dólares e os 130 mil dólares é uma nova fase, né, para alcançarmos essa nova jornada. Há necessidade por parte dos compradores, né, de conseguirem tal façanha. Porém, pessoal, analisando aqui a estrutura de preço, a gente vê um bom volume comprador, evidentemente, aqui nesses dois candlesticks, vem sobressaindo aí nas últimas 16 horas, mas a gente tem um cenário bastante desafiador nesse sentido, porque a gente se encontra novamente em cima da média de 20 períodos aqui no tempo gráfico de 4 horas. Evidentemente, pessoal, o preço fechando abaixo, o candle posterior, que será aberto daqui 3 minutos, tivemos também o fechamento abaixo. Vai ficando difícil a situação e, evidentemente, isso precisa ser acompanhado de perto, principalmente o próximo candlestick, e analisar o seu volume, a sua formação. Então, a gente tem aí um dever de casa. Tecnicamente, será a manutenção, né, do preço acima da média. Caso contrário, né, fica complicado aí a gente almejar algo muito estupendo em vista, né, do que está sendo proposto aqui para nós neste momento. Então, acredito que os compradores eles têm aí um big desafio, pessoal, evidentemente. É óbvio que perdendo aí a média, confirmando, né, pessoal? Da mesma forma que nós utilizamos dois candlesticks para confirmar um rompimento favorável aos compradores, a gente também vai utilizar a mesma regra nesse sentido. Dois candlesticks fechando abaixo da média, os dois prevalecendo volume vendedor e com pelo menos um indicando força, que aparentemente a gente terá neste momento aqui com um martelo invertido, né, pessoal? E basicamente em cima da média aqui, ou seja, fica complicado a gente almejar aí uma reação mais incisiva por parte dos compradores. Então vai ser importante aí o acompanhamento, né, nesse próximo candlestick, que abrirá praticamente agora, pois ele dirá bastante aí como será o rumo do mercado no dia de hoje, tá? Inclusive, evidenciando juntamente a abertura dos mercados lá nos Estados Unidos. Então, temos aí, pessoal, a abertura do candlestick. Vamos ver o que a gente terá, né, de volume de formação, se de fato os compradores irão manter acima da média. Evidentemente, mantendo, pessoal, a gente tem a possibilidade, né, de buscar a proximidade dos 120 mil. E aqui a gente vai precisar aí de uma aptidão bastante forte por parte dos compradores para que possa de fato romper esse nível e começarmos, né, a analisar uma nova fase aqui no Bitcoin. Então, todos atentos a estes pontos, estamos basicamente aqui no olho do furacão, né, e vamos torcer para que de fato tenhamos aí, né, os compradores atuando, justamente porque nas 5 da manhã teremos aí uma grande evidência, algo que dirá ao norte daquilo que o preço fará durante o dia de hoje. Beleza? Então, acho que basicamente este é o cenário, tá, pessoal? A gente tem um desafio grande por parte dos compradores. Acho fundamental acompanhar a formação do candlestick, que será executada às 5 da manhã. A gente precisa também evidenciar outros pontos importantes, né, pessoal? No caso da concretização por parte dos vendedores em relação à média, a gente poderá buscar novamente aqui a região dos 117, 270. Pode acontecer aqui o eventual pullback, né, uma retração, porém a gente terá aí como pontos mais importantes, talvez aqui a proximidade dos 116, até mesmo a região próxima aí dos 115 e 200, fazendo alusão aqui à nossa linha de suporte. Então, vai adentrando aí volume vendedor, né, pessoal? Ao que parece,
os vendedores querendo confirmar aqui o rompimento da média. Vai ser interessante essa batalha. Todos atentos, né? O caso será a redução do tempo gráfico, analisar a estrutura, né? Volume, enfim, tudo isso é importante, porque já vai te dando, né, uma perspectiva interessante, tá, pessoal? Vai delineando para você aquilo que o mercado vai fazer e, evidentemente, a gente torce, né? Mas diante das dificuldades, a gente precisa também trazer aqui a vocês a verdade, né? O nosso propósito é nada mais, nada menos do que a sinceridade das condições de movimentação. Nosso intuito aqui não é enganar ninguém. Então, a gente é óbvio que tenta trazer aí, né, alguns pontos positivos, algo além daquilo que seja ruim, mas vamos ver se a gente consegue aí uma, uma reação por parte dos compradores para manter o preço acima da média, né? E evidentemente a gente conseguir aí buscar novamente a proximidade nos 120 mil. Então o desafio está lançado, a gente tem aí uma condição imposta, né, pessoal? Teoricamente um gatilho, e vamos ver se vai acionar esse gatilho ou se teremos aí, né, os compradores fazendo a manutenção e quem sabe alcançarmos aí novamente a região próxima dos 120 mil, 121 mil, né, os níveis nas quais fizemos a identificação de lotes em demasia. Então vai ser bastante prudente analisarmos, né, o comportamento caso, né, tenhamos, né, essa possibilidade. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. Esse é o cenário aqui no gráfico. A gente mantém aí as mesmas referências, né? As marcações se mantêm. Analisando aí de forma macro, a gente percebe, né, um mercado em consolidação e fica mais complicado, né? Inclusive trazer aqui uma análise mais assertiva ainda, justamente porque o mercado de lado acaba nos limitando, né, inclusive em relação à possibilidade de movimentações mais verticalizadas, tá? Mas aí eu tentei passar um contexto, né, geral do que está rolando, justamente para tentar clarear aí as suas ideias, né, te ajudar nas suas análises e, evidentemente, né, você conseguir traduzir isso em resultados. Fechado, então, pessoal, acho que no gráfico a gente está ok. Vamos ver aí se os compradores terão essa audácia em virtude do que está sendo proposto aqui no atual momento. Fundamental aí o acompanhamento do fechamento desse candlestick atual no tempo gráfico de 4 horas, justamente para a gente identificar se teremos gatilho acionado ou não. Então, pessoal, aqui pelo livro de ofertas, a gente percebe já novamente uma acumulação na região dos 120 mil. São quase 13 milhões de dólares posicionados. Então, novamente reforça aqui, tá? A proximidade da nossa resistência. Depois temos mais acumulação ali na proximidade do 121, quase 8,3 milhões de dólares posicionados. Então, fazendo uma continha de bar aqui, a gente tem pouco mais aí, quase 26, quase 30 milhões aí, pessoal, de dólares posicionados entre o range dos 120 mil dólares aos 121 mil dólares. Então, bastante dinheiro na mesa e é óbvio que a gente vai precisar eventualmente aí de bastante aptidão por parte dos compradores, considerando, né, que nós não teremos o acionamento do gatilho. Então fica aí esses pontos importantes, né, ao que tange o livro de ofertas e todos de olho aqui, pessoal, na região da média aqui, os compradores aí novamente tentando reagir, vai ser uma briga de cachorro grande, por isso a importância de acompanhar o fechamento para identificarmos, né, se teremos o gatilho acionado acima ou abaixo, evidentemente analisando o volume e formação de candlestick.
Então, nesse momento é só observação, não tem o que fazer. Aqui você basicamente entrega na mão de Deus e torce para que os institucionais, né, de preferência os compradores, possam concretizar aquilo que a gente almeja. Beleza? Pelo lado aqui, pessoal, dos compradores no livro de ofertas, um livro totalmente pulverizado, porém a gente percebe aí já na região do 117, proximidade aqui, inclusive, né, da onde houve a retração no dia, a gente percebe aí uma leve acumulação, quase 10,5 milhões de dólares. E na região dos 116,5 aos 116, a gente tem uma barreira grande. São quase 44, 45 milhões de dólares posicionados, pessoal. Se a gente for incluir também aqui na região dos 116 e 200, são quase 50 milhões de dólares posicionados aqui na região entre os 116 aos 116,5, tá? Então, bastante dinheiro também posicionado aqui. Evidentemente, né, os compradores poderão tentar aí uma nova reação em virtude desta quantidade de dinheiro e estamos também em proximidade da nossa linha de suporte, além, pessoal, da região aqui também da média de 20 períodos no diário. Então, caso aí algumas condicionantes e referências importantes, então é válido salientar esses níveis aqui pelo lado dos compradores. Beleza, pessoal? Aqui, ó, na região do 115, a gente tem mais 12 milhões de dólares também posicionados. Então, a gente tem, tecnicamente, bastante dinheiro aqui parado na proximidade destes níveis. Acho que todo cuidado é pouco para quem está esperando aí uma queda mais verticalizada. Evidentemente, pode acontecer em um futuro próximo, a gente buscar níveis inferiores, porém, nosso intuito aqui é fazer o trabalho de formiguinha, dia após dia, sem atropelar os processos, e evidentemente a gente vai tentar, né, enxergar isso antes que aconteça, justamente colhendo aí todas essas evidências que são deixadas, seja no gráfico de velas, seja no livro de ofertas, nos auxiliando aí e fortalecendo as nossas teses. Beleza, pessoal? Então é isso, vou encerrar a análise de hoje. Agradeço imensamente a sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, um grande abraço e até amanhã.